Uma cidade com menos de 20 mil habitantes, um lugar onde todo mundo se conhece. Só que o assunto dessa pequena cidade é um só, um advogado super influente, que foi preso pela polícia. A acusação? O advogado é acusado de abusar sexualmente de 2 crianças de 6 e 7 anos, filhas do casal. Casal esse que trabalharam para ele quase 10 anos numa chácara. Coloca no ar. Um advogado parceiro. Conheci ele no tempo do trabalho, mas não sou nem amigo, nem nada pessoal dele. Então, eu tenho que falar a verdade, não teria muita informação para te passar, não. A não ser sobre relacionado ao trabalho que eu fiz para ele, né? Um patrão discreto. Se eu falar pro senhor que ele tá preso por crime de pedofilia, o senhor acreditaria? Agora a gente acredita, né? Porque, que nem falou, né? Através das investigações, né? Mas assim, se eu não conhecesse, eu não soubesse, eu não diria. Eu não consigo olhar pra cara dele. Eu não sei se isso é raiva ou o que é, mas eu não consigo olhar pra cara dele. Porque ali vem as lembranças de tudo que a gente passou, de tudo que ele fez para as meninas, os abusos que ele fez. Então, assim, eu não consigo mesmo. Não há outro assunto em Tijucas do Sul, cidade distante 70 quilômetros de Curitiba. O advogado foi preso na semana passada, acusado de estupro de crianças. Contra ele pesa principalmente o relato e os exames feitos nas 2 filhas desta mulher. A gente confiava muito, era assim uma pessoa assim que a gente considerava como se fosse da família. Aí de repente a gente vem uma notícia dessa, em cima das costas, olha, caiu um mundo. A mulher, o marido e as 3 filhas trabalhavam no sítio do advogado. Uma área ampla, às margens da rodovia estadual, com casas confortáveis lá dentro. A azul era para os empregados. A maior, mais distante, do advogado. Em que momento acontecia esses abusos, sendo que a senhora estava lá? Acontecia na casa dele, por causa que ele falava que ele considerava as meninas como neta dele, a gente como da família. Então ele chamava as meninas para ir na casa dele, jogar joguinho no celular, mexer no computador. Por quase 10 anos, marido e mulher trabalharam aqui como caseiros. Mas foi apenas agora que eles souberam o que acontecia com as filhas. É uma pergunta difícil para uma resposta difícil, mas a gente precisa saber. Fazer o quê? Abusar delas, levar elas provavelmente para um quarto e passar a mão nas partes íntimas e fazer o que ele queria fazer. Hoje, as vítimas estão com 15 e 16 anos. Na época, tinham 6 e 7. Ele dava presente para elas, ele dava as coisas para elas, até dinheiro ele já deu para elas. Mas assim, a gente nunca imaginou que o que ele dava para elas era em troca delas fazer as coisas com ele. Quando é que vocês descobriram o que tinha acontecido com as crianças? Ano passado, setembro do ano passado, através da minha filha mais velha, que chegou, contou para uma pessoa, né? E essa pessoa chegou e contou para o meu esposo. Quando elas chegaram da escola, o meu esposo pegou e conversou com elas tiveram coragem daí de contar. Esse caso não foi notícia no rádio, esse caso não foi notícia ainda na televisão. Mas bastou cair na boca do povo aqui de Tijucas do Sul para que novas suspeitas surgissem. Do Conselho Tutelar foi parar na polícia. Na polícia para o Ministério Público e no Ministério Público para a Justiça. Era preciso fazer algo a respeito. A Delegacia Especializada de São José dos Pinhais abriu outras 13 investigações. O sítio acabou alvo de busca. Uma arma foi apreendida. Bonecas encontradas. Hoje, ainda há uma família trabalhando lá dentro. Quem disse pro senhor que ele tem filha e que tem esposa? Ele mesmo. O senhor já viu? Não, ainda não. Ele disse que tem a esposa, 2 filhas que são farmacêuticas e o neto dele, que é o familiar que ele disse que ia trazer aqui para nós conhecer, mas até então não trouxe. Dentro da casa lá, alguma coisa chamou a atenção do senhor lá? A decoração da casa, alguma coisa assim? Na verdade, que nem eu expliquei pro senhor, a gente
Quando a gente veio aqui, ele mostrou a casa pra gente, mas até então tudo normal, nada de estranho, né? Agora que a polícia entrou lá e procurou as coisas lá, né, que achou algumas coisas assim como boneca, né, tem peruca, essas coisas lá, então é bastante brinquedo, mas tem muita coisa empilhada, arquivo de filmagem, bastante fita de videocassete, são coisas que a gente não sabe para que serve, na verdade, né? O advogado é aposentado do Estado. Por 38 anos atuou no DR e no Detran do Paraná como assessor jurídico. Além do sítio em Tijucas, tem uma casa em Curitiba. Nos dois lugares a polícia apreendeu computadores e fitas cassetes. A intenção é comprovar a suspeita que surgiu durante os depoimentos das crianças, de que fotos delas eram tiradas pelo advogado, de que vídeos eram feitos. Até hoje a gente fica assim, pensando como que a gente deixou, né, chegar num caso desse, como que a gente nunca desconfiou. Parecia assim que a gente tinha uma venda nos olhos que a gente não via. Se pudesse voltar no tempo, a gente jamais teria cometido o mesmo erro que a gente cometeu em ter deixado elas, em ter confiado nele. Mas, graças a Deus, hoje ele está preso e a gente espera que ele não saia tão fácil assim da prisão e que a justiça seja feita. A gente costuma dizer que a gente só sabe quem são as pessoas que estão próximas da gente quando a gente abre os olhos. E eu digo sempre aqui, você tem filhos, tem filhas, tem crianças, cuidado, converse com as suas crianças, veja quem são as pessoas. Aquela história do tio, da tia, de dar isso, daquilo, vem cá, vem aqui. Gente, todo cuidado é pouco. Todo cuidado é pouco, porque abusadores estão em todos os lugares. Uma cidade com menos de 20 mil habitantes, um lugar onde todo mundo se conhece. Só que o assunto dessa pequena cidade é um só, um advogado super influente, que foi preso pela polícia. A acusação? O advogado é acusado de abusar sexualmente de duas crianças de 6 e 7 anos, filhas do casal. Casal esse que trabalharam para ele quase 10 anos numa chácara. Coloca no ar. Um advogado parceiro. Conheci ele no tempo do trabalho, mas não sou nem amigo, nem nada pessoal dele. Então, eu tenho que falar a verdade, não teria muita informação para te passar, não. A não ser sobre relacionado ao trabalho que eu fiz para ele, né? Um patrão discreto. Se eu falar pro senhor que ele tá preso por crime de pedofilia, o senhor acreditaria? O que agora a gente acredita, né? Porque, que nem falou, né? Através das investigações, né? Mas assim, se eu não conhecesse, se eu não soubesse, eu não diria. Eu não consigo olhar para a cara dele. Eu não sei se isso é raiva ou o que é, mas eu não consigo olhar para a cara dele. Porque ali vem as lembranças de tudo que a gente passou, de tudo que ele fez para as meninas, os abusos que ele fez. Então, assim, eu não consigo mesmo. Não há outro assunto em Tijucas do Sul, cidade distante 70 quilômetros de Curitiba. O advogado foi preso na semana passada, acusado de estupro de crianças. Contra ele pesa principalmente o relato e os exames feitos nas duas filhas desta mulher. A gente confiava muito, era assim uma pessoa assim que a gente considerava como se fosse da família. Aí de repente a gente vem uma notícia dessa, em cima das costas, olha, caiu um mundo. A mulher, o marido e as 3 filhas trabalhavam no sítio do advogado. Uma área ampla, às margens da rodovia estadual, com casas confortáveis lá dentro. A azul era para os empregados. A maior, mais distante, do advogado. Em que momento aconteciam esses abusos, sendo que a senhora estava lá? Acontecia na casa dele, por causa que ele falava que ele considerava as meninas como neta dele, a gente como da família. Então ele chamava as meninas para ir na casa dele, jogar joguinho no celular, mexer no computador. Por quase 10 anos, marido e mulher trabalharam aqui como caseiros. Mas foi apenas agora que eles souberam o que acontecia com as filhas. É uma pergunta difícil para uma resposta difícil, mas a gente precisa saber. Fazer o quê?
abusar delas, levar elas provavelmente para um quarto e passar a mão nas partes íntimas e fazer o que ele queria fazer. Hoje, as vítimas estão com 15 e 16 anos. Na época, tinham 6 e 7. Ele dava presente para elas, ele dava as coisas para elas, até dinheiro ele já deu para elas. Mas assim, a gente nunca imaginou que o que ele dava para elas era em troca delas fazer as coisas com ele. Quando é que vocês descobriram o que tinha acontecido com as crianças? Ano passado, setembro do ano passado, através da minha filha mais velha, que chegou, contou para uma pessoa, né? E essa pessoa chegou e contou para o meu esposo. Quando elas chegaram da escola, o meu esposo pegou e conversou com elas tiveram coragem daí de contar. Esse caso não foi notícia no rádio. Esse caso não foi notícia ainda na televisão. Mas bastou cair na boca do povo aqui de Tijucas do Sul para que novas suspeitas surgissem. Do Conselho Tutelar foi parar na polícia. Na polícia para o Ministério Público e no Ministério Público para a Justiça. Era preciso fazer algo a respeito. A Delegacia Especializada de São José dos Pinhais abriu outras 13 investigações. O sítio acabou alvo de busca. Uma arma foi apreendida. Bonecas encontradas. Hoje, ainda há uma família trabalhando lá dentro. Quem disse pro senhor que ele tem filha e que tem esposa? Ele mesmo. O senhor já viu? Não, ainda não. Ele disse que tem a esposa, 2 filhas que são farmacêuticas e o neto dele, que é o familiar que ele disse que ia trazer aqui para nós conhecer, mas até então não trouxe. Dentro da casa lá, alguma coisa chamou a atenção do senhor lá? A decoração da casa, alguma coisa assim? Na verdade, que nem eu expliquei pro senhor. Quando a gente veio aqui, ele mostrou a casa pra gente, mas até então tudo normal, nada de estranho, né? Agora que a polícia entrou lá e procurou as coisas lá, né, que achou algumas coisas assim como boneca, né, tem peruca, essas coisas lá, então bastante brinquedo, mas tem muita coisa empilhada, arquivo de filmagem, bastante fita de videocassete, são coisas que a gente não sabe para que serve, na verdade, né? O advogado é aposentado do Estado. Por 38 anos atuou no DR e no Detran do Paraná como assessor jurídico. Além do sítio em Tijucas, tem uma casa em Curitiba. Nos 2 lugares, a polícia apreendeu computadores e fitas cassetes. A intenção é comprovar a suspeita que surgiu durante os depoimentos das crianças, de que fotos delas eram tiradas pelo advogado, de que vídeos eram feitos. Até hoje a gente fica assim, pensando como que a gente deixou, né, chegar num caso desse, como que a gente nunca desconfiou. Parecia assim que a gente tinha uma venda nos olhos que a gente não via. Se pudesse voltar no tempo, a gente jamais teria cometido o mesmo erro que a gente cometeu em ter deixado elas, em ter confiado nele. Mas, graças a Deus, hoje ele está preso e a gente espera que ele não saia tão fácil assim da prisão e que a justiça seja feita. A gente costuma dizer que a gente só sabe quem são as pessoas que estão próximas da gente quando a gente abre os olhos. E eu digo sempre aqui, você tem filhos, tem filhas, tem crianças, cuidado, converse com as suas crianças, veja quem são as pessoas. Aquela história do tio, da tia, de dar isso, daquilo, vem cá, vem aqui. Gente, todo cuidado é pouco. Todo cuidado é pouco, porque abusadores estão em todos os lugares.